Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre classe de palavras artigo. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. E atenção, assista o vídeo até o final que eu coloquei um bônus que te ajudará a passar em um concurso público. Bom, vamos à matéria? Classe de palavras artigo. O artigo é uma palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular ou conhecido, que é o artigo definido, ou generalizá-lo, não específico, indefinido, indicando seu gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. O artigo sempre está acompanhado de um substantivo, mas nem todos os substantivos são acompanhados de artigo. O artigo também pode juntar-se às preposições ficando assim: a mais o é igual ao, em mais um, num, em mais uma, numa e etc. O artigo pode ser definido ou indefinido. Vamos agora aprofundar cada um deles. Artigo definido. O artigo definido é determinado, ele é individualizado, pois já é conhecido entre os interlocutores. Ele pode variar em gênero, que seria no masculino e feminino, ou em número singular e plural. Os artigos são o O, que é masculino e singular, o A, feminino e singular, os Os, que é masculino e plural, as, feminino e plural. Exemplo, a menina, o menino, as meninas, os meninos. Vamos a um exemplo prático. A menina caiu da bicicleta. Demonstra que, de certa forma, os interlocutores conhecem essa menina. Eu vi o professor de português da minha filha. É um professor específico, é conhecido. Os artigos definidos podem combinar com as preposições a, em, de e por, em todas as suas flexões, com o a, com o, com as e os os. Ok? Então vamos lá. Artigo definido combinados com a preposição a. Então, a mais o, ao. A mais os, aos. A mais a. A mais as. Artigo definido combinado com a preposição em. Em mais o, no. Em mais os, nos. Em mais a, na. Em mais as, nas. Artigo definido combinados com a preposição de. De mais o, do. De mais os, dos. De mais a, da. De mais as, das. Artigo definido combinados com a preposição por. Por mais o, pelo. Por mais os, pelos. Por mais a, pela. Por mais as, pelas. Exemplo, hoje irei à praia ou ao cinema. Utilização dos artigos definidos. Em nome de estação do ano, a primavera, o verão, em nomes de pontos cardeais, o leste ou oeste, em títulos e codinomes, o senhor, a doutora, para diferenciar substantivos homônimos como o capital e a capital, e em alguns nomes de cidades, estados, países e continente, a Austrália ou os Estados Unidos, datas comemorativas, o Dia das Mães, pronomes possessivos, a minha tia está doente. O artigo definido no singular pode caracterizar uma espécie inteira. A compaixão é uma virtude humana. Artigo indefinido. O substantivo não está definido, ou seja, é geral e não específico. Um, singular e masculino. Uma, singular e feminino. Uns, plural e masculino. Uns, plural e feminino. Um menino, uma menina. Uns meninos, umas meninas. Exemplo, um menino caiu da bicicleta. Para os interlocutores, é um menino qualquer. Estou precisando de um professor de inglês. Para os interlocutores, é um professor qualquer de inglês. Os artigos indefinidos podem combinar com preposições em e de. Artigo indefinido combinado com a preposição em.
num, que seria a mesma coisa que em mais um, numa, em mais uma, nuns, em mais uns, numas, em mais umas. Artigo indefinido combinado com a preposição de. O dum, que é de mais um duma, de mais uma, duns, de mais uns, dumas, de mais umas. Exemplos: estou precisando morar num lugar tranquilo. Estou precisando de umas férias. Utilização dos artigos indefinidos. Depois de artigo indefinido, todo usa-se artigo para dar a noção de totalidade. Aqui eu coloquei toda, mas é todo. Todo o país votará. Para indicar alguém de uma família. A menina é uma cunha. O artigo, quando indicar uma aproximação numérica, deve ser utilizado. Tinha umas 20 pessoas, mulheres ou pessoas também. Para diferenciar substantivos homônimos. Manaus é uma capital maravilhosa. Preciso de um capital para abrir a empresa. Para realçar algo. Era uma mulher maravilhosa. Para comparar com pessoas ou algo conhecido. João era um Einstein. Para citar obras de um artista. A escultura era um Michelangelo. Outras situações. Não se usa artigo depois do pronome cujo e suas flexões. O time cujo resultado foi melhor estará classificado. Está errado. O artigo deve juntar-se ao cujo, ou seja, cujo mais o cujo. Ficando assim, o time cujo resultado foi melhor estará classificado, que é o correto. Ditos com palavras repetidas dispensam artigos, face a face. O uso do artigo é opcional antes de pronomes possessivos. Amo meu sapato marrom. Amo o meu sapato marrom. O artigo repete na seguinte condição. No contraste entre coisas e pessoas. Exemplo, o conservador e o liberal. O artigo é opcional antes de nomes próprios personativos que dá a ideia de familiaridade. O João é meu irmão caçula. O artigo é necessário antes de nomes próprios personativos se eles estiverem no plural. Exemplo, os maias. E no numeral ambos. É preferível utilizar artigo depois dele. Ambos os amigos estão bebendo no bar. Bom, eu quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo e, como prometido no início dele, aqui está o seu bônus. Coloquei um link na descrição abaixo para um e-book gratuito com 6 passos para você acertar 90% das questões de concursos. É um método simples que talvez você até já usa, mas quando feito corretamente, te ajudará a passar em um concurso público. Então, antes de baixar esse e-book gratuito, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar para ajudar o canal a crescer e continuar a colocar conteúdos cada vez melhores. Abraços e até o próximo vídeo.